Olá pessoal, eu espero que estejam tudo bem com vocês. E na monitoria de hoje, iremos revisar todos os conteúdos a partir de exercícios, ok? Ou seja, o objetivo dessa monitoria é tipo um aulão. E esse aulão eu vou praticar algumas questões que eu acho muito importante trabalhar com vocês. São questões até de lista de exercícios antepassados que Janaína fez, ou até questões avaliativas também que ela fez. E é muito importante nós realizar a prática desses exercícios. Por quê? Porque a prática é o que vai ocasionar o aprendizado de vocês. Então, eu sugiro o seguinte, que vocês, é, na hora que eu for responder a questão, que vocês pausem o vídeo e tentem resolver elas. E depois, caso consiga ou não, você depois veja a resolução, beleza? Então, vamos se organizar dessa forma. Vamos começar. A primeira coisa a fazer é essa daqui, ó, questão 1. Um professor de português sugeriu em uma classe de leitura dos livros de Helena, ou seja, espera aí só um momento, tem um besouro aqui passando. Pronto. Um professor de português sugeriu em uma classe a leitura dos livros Helena, de Machado de Assis, Iracema, de José de Alencar. Ou seja, esses são livros clássicos, né? Quem fez o ensino médio corretamente sabe que esses livros são famosos. Ó, 20 alunos leram Helena, 15 leram só Iracema, 10 leram os dois livros e 15 não leram nenhum deles. Quantos alunos leram Iracema? Quantos alunos leram só Helena? Qual é o número de alunos nessa classe? Ou seja, como vocês devem perceber, nós estamos trabalhando com conjuntos, correto? Então, vamos criar provavelmente, ó, como nós estamos trabalhando com dois conjuntos, nós sabemos o que, ó? 10 leram os dois livros, ou seja, há uma interseção entre eles, os dois livros. 15 leram só Iracema. 20 alunos leram Helena. E 15 não leram nenhum deles. Ou seja, essa informação é importante. Então, vamos esboçar isso aqui graficamente, ok? Utilizando o diagrama de olha e vem. A primeira coisa a fazer é vamos definir aqui, ó, um círculo. E agora, Ctrl C, Ctrl V, vamos realizar a interseção dele, beleza? Eu também vou querer desenhar um retângulo aqui, porque esse retângulo será o meu conjunto universo trabalhado, que é o conjunto de alunos. Bem, simples assim, eu já elaborei e agora vamos resolver aqui, ó. 20 alunos leram Helena, 15 leram só Iracema, ou seja, vamos colocar aqui como conjunto I, aqui o conjunto I de Iracema, e 15 só leram Iracema, correto? Agora, vamos definir, ó, 10 leram os dois livros, ou seja, se 10 leram os dois livros, então é a interseção entre eles, 10. Agora, nós temos o que, ó? Em 15 não leram nenhum deles, ou seja, 20 alunos leram Helena. Essa informação, 20 alunos leram Helena, já nós podemos assumir aqui, ó. Se 20 alunos leram Helena, então nós colocamos aqui, ó, 20. Entretanto, existe situação, se 20 alunos ao total leram Helena, significa que 10 leram Helena e Iracema e 10 leram somente Helena, ou seja, eu vou colocar aqui 10, beleza? Então, eu vou colocar aqui o conjunto H de Helena e vou ter o conjunto universo, que é o conjunto de alunos, beleza? Ó, então nós temos 10, 10 e 15. Ó, e 15 não leram nenhum deles, ou seja, 15 pessoas não leram nenhum desses livros, ou seja, 15 pessoas não estão fazendo parte desse conjunto. Então nós colocamos aqui, ó, 15 para fora. Logo, a pergunta é:
Quantos alunos leram Iracema? Bem, se nós queremos saber a quantidade de alunos que leram Iracema, ó, 15 leram só Iracema e 10 leram Iracema e Helena. Ou seja, um total de 25 pessoas leram Iracema. Eu me lembro de ter lido esse livro aqui, A Linguagem Tupi-Guarani. Eita, livro complicados, viu? De se entender tudo que tá falando lá. Tenho boas recordações dele, não. Então, nós temos que 25 leram Iracema. Logo, colocamos aqui em 25 alunos. Quantos alunos leram só Helena? Bem, só Helena, 10, né? 10 alunos leram somente Helena. Então, nós vamos colocar aqui, ó, em cima. Que 10 alunos leram somente Helena. Ó, qual é o número de alunos nessa classe? Bem, nós temos aqui, ó, 10 que leram somente Helena, 10 que leram Helena e Iracema, 15 que leram Iracema e 15 que não leram nenhum deles. Ou seja, o total de alunos é a soma de todos esses valores aqui, ou seja, 10 mais 10 mais 15 mais 15. Isso aqui vai totalizar 50 alunos. Logo, a quantidade de alunos que leram, a quantidade de alunos nessa classe é de 50 alunos, ok? Então, é bem simples essa questão, mas eu me lembro quando ter feito, eu não fiz ela, porém ela já caiu uma lista de exercícios que eu fiz. E o maior cuidado é interpretar os enunciados corretamente, ou seja, ó, quantos alunos leram Iracema? Muita gente já ia colocar 15 leram só Iracema. Mas o correto é 25. Por quê? Porque existe a interseção, né? Que leram os dois livros. Então, cuidado para não se confundir a respeito disso, beleza? E agora vamos para a questão 2. Lembrando que caso não tenha dado uma pausa, sugiro que você tente resolver as questões, porque elas não são tão difíceis, porém algumas também não são tão fáceis. Numa pesquisa sobre a audiência de TV, entre 125 entrevistados, obteve 60 assiste ao canal X, 40 ao canal Y, 15 ao canal Z, 25 assistem a X e Y, 8 a Y e Z, 3 a X e Z e 1 assiste aos 3. Quantos não assistem a nenhum desses canais? Então, o nosso objetivo é determinar quantos não assistem a nenhum desses canais. E vamos lá. Como nós estamos trabalhando com 3 conjuntos, eu não sei se vocês estão escutando, mas tem um barulho de cachorros aqui, ou seja, nós não podemos prevenir os cachorros latindo, não é mesmo? Mas continuando aqui, ó, eu vou fazer os 3 conjuntos que estão fazendo a interseção um com o outro. Tô tendo trabalho aqui, pronto. Pronto. Aqui. Vou fazer a interseção desse conjunto aqui. Tá me dando um surra aí esse programa. Pronto. E vamos definir o universo, caso seja necessário. Agora, aqui fala 60 assiste ao canal X, 40 ao canal Y, 15 ao canal Z, 25 assiste a X e Y, 8 a Y e Z e 3 a X e Z. E 1 assiste aos 3, ou seja, a única coisa em comum que tem essas audiências de TV, esses canais, eu vou até colocar aqui, canal X, que tá acontecendo, deixa eu ver se tá tudo ok, canal X,
Vou colocar aqui canal Y, canal X e canal Z, beleza? Uma coisa que sabemos é que uma pessoa assiste esses 3 canais, ou seja, uma pessoa gosta muito de assistir TV. E agora nós temos o que, ó? Que 3 pessoas gostam de assistir ao canal X e Y. Logo, nós temos 3 pessoas que assistem a X e Y. Ou a X e Z. X e Z, beleza? Ou seja, 3 pessoas assistem ao canal X, Y e Z. Se nós já temos uma pessoa que assiste ao canal X, Y e Z, nós temos uma pessoa. Então, essa mesma pessoa que assiste ao canal X e Z, obrigatoriamente, ó, se ela assiste os 3 canais, obrigatoriamente ela vai assistir os 2, né? Então, em vez de ser 3 aqui, nós vamos colocar 2. Por quê? Porque 2 mais 1 é 3. Logo, 3 pessoas assistem ao canal X e Z, beleza? Agora, vamos fazer o mesmo procedimento aqui, ó. 8 assiste ao canal Y e Z. Se 8 assiste ao canal Y e Z, significa que, como já temos uma pessoa que assiste aos 3 canais, então a pessoa que assiste Y e Z vai ser 7. Por quê? Porque no total 1 mais 7 nós vamos obter 8. 8 é a quantidade de pessoas que assistem ao canal Y e Z. O mesmo para X e Y. X e Y, 25 pessoas assistem a X e a Y. Logo, como 25 pessoas assistem a X e a Y, 1 já assiste a X e a Y e a Z, logo 24 assiste a X e a Y, beleza? A partir disso, nós já preenchemos essa parte, essa e essa. Agora falta preencher essas outras 3, beleza? Então, nós temos aqui, ó, 60 assiste ao canal X. 60 assiste ao canal X, ou seja, no total de 60 pessoas. Porém, já no conjunto nós temos 24, mais 1, 25, mais 2, 27. Ou seja, nós temos 27 pessoas assistem ao canal X. Mas é um total de 60. Isso faz parte de um total de 60 que assiste ao canal X. Logo, 33 pessoas assistem somente ao canal X, beleza? Agora, observando o Y aqui, ó. 40 ao canal Y. Então, 40 ao canal Y. Se nós temos que 24 mais 1 mais 7 vai dar um total de 32 pessoas, 32 pessoas já estão assistindo o canal Y. Ou seja, para 40 falta 8 pessoas. E essas 8 pessoas são as pessoas que assistem somente ao canal Y, beleza? Em Z, lá nós temos que 15 pessoas assistem ao canal Z. Logo, aqui nós já temos que 10 pessoas assistem ao canal Z, então falta 5 para ter um total de 15 pessoas assistindo o canal Z, beleza? E agora, ó, será aqui nessa informação, ó, nós temos 125 entrevistados, ou seja, será que o total disso tudo aqui vai dar 125? Vamos verificar, ó, 33 mais 24 mais 1 e mais 2 vai dar 60. 60 mais 5, 65. 65 mais 7 é 72. E 72 mais 8 vai dar 80. Ou seja, 80 pessoas estão assistindo canais. Se nós temos um total de 125 pessoas, ou seja, significa que 45 pessoas não assistem nem a X, nem a Y e nem a Z, beleza? Então, essas 45 restantes das entrevistadas estão fazendo parte do conjunto universo. Só para tirar a dúvida, eu vou somar de novo. Aqui do 60, 65, 72, mais 8, 80. Então tá certo. Agora, vamos para as alternativas. A. Quantos não assistem a nenhum desses canais? Ou seja, quantos não assistem a nenhum desses canais? Ó, nós determinamos aqui que 45, né? Não assiste nem a X, nem a Y, nem a Z. Ou seja, 45 pessoas. Vou anotar aqui. Quantos assistem somente ao canal X? Bem, se nós observarmos atentamente aqui, ó, canal X, 33, somente ao canal X,
exclusivamente 33 pessoas. Então 33 pessoas assistem ao canal X. E somente ao X. Quantos não assistem nem a X e nem a Y? Ou seja, se eles não assistem nem a X e nem a Y, nós temos duas opções. Ou ele assiste somente a Z, ou ele não assiste nenhum dos três. Logo, nós temos o quê? Que se 45 pessoas não assistem nem a X, nem a Y, nem a Z, e 5 pessoas só assistem a Z, então não vão assistir nem a X, nem a Y. Então 45 mais 5, 50. Ou seja, 50 pessoas não assistem nem a X, nem a Y, beleza? Muita gente poderia colocar 45 porque são os únicos conjuntos que não assistem nenhum dos três. Porém, tem pessoas que assistem somente ao canal Z. Então, elas fazem parte das pessoas que não assistem nem a X e nem a Y, ok? 50 pessoas. Agora, como encerramos aqui, ó, nós concluímos que a letra A era 45 pessoas, a letra B era 33 e a letra C era 50 pessoas, beleza? Lembrando, se você tiver acertado essa questão, parabéns. Se tiver acertado a questão anterior, também parabéns, beleza? Seu esforço deve ser aplaudido. Agora, saímos de conjuntos e vamos começar função, né? Ó, um fazendeiro cria galinhas e porcos. Seus animais têm, ao todo, 95 cabeças e 310 pernas. Quantas galinhas e quantos porcos o fazendeiro tem? Uma coisa que você deve ter em conta é não imaginar coisas surreais. Tipo, por exemplo, todo mundo sabe que a maioria das galinhas tem uma cabeça e a maioria dos porcos tem uma cabeça, ok? Ou seja, se você disser, e se uma galinha tiver duas cabeças? E se um porco tiver duas cabeças? Bem, isso é uma mutação. Na realidade não acontece. Ou seja, nós vamos trabalhar como se tivesse apenas uma cabeça só. E nós sabemos também que uma galinha, geralmente ela tem dois pés e um porco tem quatro, né? Logo, pés ou patos? Não, a galinha tem pés, né? Eu não sei. É, o porco também é pé, né? Porque é pé de porco, então não é patos, é pé mesmo. Então, a galinha tem duas pernas e o porco tem quatro pernas, ok? Então, o que nós vamos concluir, olha. Eu vou chamar de G a quantidade de galinhas e vou chamar de P a quantidade de porcos. Ou seja, imagina, uma galinha tem uma cabeça, ou seja, a quantidade de cabeças de galinha é a mesma coisa da quantidade de galinhas. O mesmo caso para o porco. A quantidade de cabeça de porco é a mesma coisa da quantidade de porco. Logo, a quantidade de galinha mais porco será de 95. Agora, se os animais têm 310 pernas, o que vai acontecer? Ou seja, a quantidade, para definirmos a quantidade de pernas que uma galinha tem, é só nós multiplicarmos por 2. Ou seja, porque ela tem duas pernas, então a quantidade de galinhas é 2 vezes de pernas que uma galinha tem é 2 vezes G. O mesmo para porco, ou seja, a quantidade de pernas que um porco tem é 4. Ou seja, 4 vezes G, 4 vezes P, né? Porque é porco. Então nós vamos descobrir a partir disso aqui, ó. Logo, eu vou substituir nessa expressão também, ó. Então, a quantidade de pernas é definida por 2G mais 4P. Isso aqui é igual a 310 pernas. A pergunta é: quantas galinhas e quantos porcos o fazendeiro tem? Bem, então nós encontramos o sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas e vamos tentar desvendar quantas galinhas e quantos porcos tem nessa fazenda, né? Então, a primeira coisa a fazer é isolar uma das incógnitas, ou seja, eu vou dizer que a quantidade de galinhas é a mesma coisa que 95 menos a quantidade de porcos, P.
E agora essa expressão será substituída nessa. Ou seja, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui G, 2 vezes G, quem é G? G é 95 menos P. Isso aqui, mais 4P, é igual a 310. 2 vezes 95 vai dar 190. 2 vezes menos P vai dar menos 2P. Mais 4P, isso aqui é igual a 310. Menos 2P mais 4P é a mesma coisa que 2P. E esse 190 vai para o outro lado, beleza? Ou seja, nós temos 310 menos 190. E a partir disso, o meu 2 não está tão bonito assim. Eu vou tentar melhorar ele, ó. Ainda ficou feio. Pronto. 2P é igual a 310 menos 190. Então, nós temos o que? Que P, 2P, vai ser igual a 310 menos 190. É a mesma coisa que 120. Logo, ó, 2P é igual a 120. Isso implica dizer que P é igual a 120 dividido por 2, que é igual a 60. Logo, nós temos 60 porcos, ok? E como definimos a quantidade de porcos e sabemos que a quantidade de porcos mais galinha é 95, nós vamos substituir nessa expressão aqui, beleza? E agora, substituindo nessa expressão, eu vou dizer que G é igual a 95 menos P. Quem é P? 60. Logo, G é igual a 35. Então, o conjunto de solução daqui é... Solução é 35 e 60. Bem, muita gente ainda não sabe, mas existe uma forma de conferir se nossa expressão também está certa algebricamente. Como nós fazemos isso, nós vamos substituindo, ok? Ó, 35 mais 60 é 95. 2 vezes 35 dá 70. Mais 4 vezes 60 dá 240. 240 mais 60 mais 70 dá 310. Ou seja, a solução está correta. Logo, nós temos 35 galinhas e 60 porcos. Beleza? Caso você tenha acertado essa questão, parabéns. Olha, tinha até um espaço para resolução, eu nem usei. Coloquei aqui direto porque deu para fazer, beleza? Ó, agora essa daqui, que teve em um dos simulados, se eu não me engano. Pronto, vamos começar. Um pequeno avião a jato gasta 7 horas a menos do que um avião a hélice para ir de São Paulo até Boa Vista. Um avião a jato voa a uma velocidade média de 660 km por hora, enquanto um avião a hélice voa em média 275 km por hora. Qual é a distância entre São Paulo e Boa Vista? Bem, o nosso objetivo é determinar a distância D, que é uma distância entre São Paulo e Boa Vista, beleza? Então eu vou chamar D de distância. Uma informação que não podemos considerar é que um pequeno avião a jato gasta 7 horas, ou seja, essas 7 horas a menos do que um avião a hélice para ir a São Paulo até Boa Vista, ou seja, eu vou chamar de AV, H, o avião a hélice, avião a hélice,
E vou chamar aqui de AJ, avião a jato. Eu só quero entender todas as informações, ok? Avião a jato. Pronto. Ó, um avião a jato gasta 7 horas a menos do que um avião a hélice para ir de São Paulo até Boa Vista. Ou seja, o avião a hélice, se eu determinar X, a quantidade de horas gasta por avião a hélice, nós temos... X não, perdão. Se eu dizer que a quantidade de horas gasta pelo um avião a jato é X, significa que a quantidade de horas gasta pelo avião a hélice é X mais 7. Beleza? Então, o que nós vamos concluir a partir disso? Ó, o avião a jato voa a uma velocidade média de 660 km por hora, enquanto o avião a hélice voa em média 275 km por hora. Qual é a distância entre São Paulo e Boa Vista? Bem, se eu sei que a quantidade de horas que um avião a hélice voa é de x mais 7, e a quantidade de horas que um avião a jato voa é x, então eu posso dizer que eles percorrem a mesma distância, nesse caso d, e a distância é definida como o que? Ó, a distância do avião a hélice é definida por x mais 7 vezes 275. Enquanto a distância do avião a jato vai ser definida por x vezes 660. Aí você pode perguntar, de onde surgiu essas expressões? Ó, se aqui ele percorre 275 km por hora, ou seja, a cada 1 hora ele percorre 275 km. Logo, se x mais 7 é a quantidade de horas de um avião a hélice, logo, x mais 7 vezes 275 vai dar a quantidade de quilômetros percorrida pelo avião a hélice. A mesma coisa que um avião a jato. Ele voa a uma velocidade de 660 km por hora, ou seja, se ele voa 660 km por hora, então a cada 1 hora é 660 km percorridos. E como é 660 km percorrido, nós temos o quê? Que se x é a quantidade de horas de um avião a jato, então x vezes 660 vai ser a quantidade de quilômetros percorrido por esse avião a jato. E uma coisa que nós sabemos, que a distância de percorrida pelo avião a hélice e o avião a jato, beleza. De um avião a hélice até um avião a jato são iguais, correto? Logo, nós temos o que? Que x mais 7 vezes 275 vai ser igual a x vezes 660. Tem até pessoas que... Eu passei essa questão no meu simulado e teve pessoas que respondeu isso corretamente de uma forma bem detalhada, ok? E estão correta a resposta, porém eu estou tentando simplificar um pouco aqui, ó. Então, x mais 7 vezes 275 é igual a x vezes 660, beleza? Resolvendo esse sistema de equação do primeiro grau, nós temos o que, ó? X vezes 275 dá 275x. 7 vezes 275, 7 vezes 275, eu não me lembro quanto é, então eu vou definir aqui, ó. 7 vezes 5 dá 35. 7 vezes 7, 49. 49 mais 3 dá 52. 7 vezes 2, 14. Mais 5 dá 19. Ou seja, 1925. Então aqui vai ser 1925, beleza? Isso aqui vai ser igual a 660x. Ó, se eu trazer esse valor aqui para depois da igualdade, nós vamos ter o quê? Que 1925 é igual a 660x menos 275. Quanto é 660x menos 275? É só... Ó, deixa eu pensar aqui rapidamente. 25... 385, ou seja, nós temos que isso aqui é igual a 385x. Beleza? Ó, se 195 é igual a 385x,
Eu vou utilizar o meu espaço de rascunho, que eu deixei aqui, ó. Eu vou dizer então que se 1925 é igual a 385x, a mesma coisa dizer que 385x é igual a 1925, beleza? Inverter os lados não faz a diferença nenhuma. Então x vai ser igual a 1925 dividido por 385. Que, se eu não me engano, isso aqui vai dar 5, beleza? Mas vamos tentar dividir aqui para termos certeza. 385. Bem, vamos verificar que se 5 vezes 385 vai dar o valor correto. 385 vezes 5 vai dar 5, sobre 2 vai dar 2, sobre 4, nesse caso, vai dar 5 vezes 3 dá 15, 19. Ou seja, 1925. Então, tá certo. Ou seja, se x é igual a 5, logo nós temos o que? Que o avião, a hélice, ele percorre x mais 7, enquanto o avião, a jato, ele percorre uma quantidade de x horas, né? Ele tem o tempo gasto de x horas. Logo, a quantidade gasta pelo avião a hélice é 12 horas, enquanto do avião a jato é de 5 horas. Então, agora nós podemos escolher qualquer uma dessas duas opções. Se a distância percorrida pelo avião a hélice é de 275 quilômetros por hora, nesse caso tá aqui. Então, para nós determinarmos a distância, é só multiplicar pela quantidade de horas percorrida por ele, nesse caso 12 horas. Ou seja, ele percorreu 12 horas. Eu vou poder cortar essa expressão aqui, ó. 275 vezes 12, 3.300 quilômetros. Logo, a distância percorrida da cidade de São Paulo a Boa Vista foi de 3.300 quilômetros, ok? É a distância de São Paulo a Boa Vista. Pronto. Essa questão aqui foi bem legal, eu espero que vocês tenham acertado ela. Agora vamos chegar em uma questão um pouco mais profunda, ó. Nós temos a alternativa de A até H. E vamos ver. Dada a função quadrática f de x é igual a 2x ao quadrado menos x menos 3, determine se a concavidade da parábola é definida pela função e está voltada para cima ou para baixo. Bem, se está voltado para cima ou para baixo, nós temos que observar a constante que está sendo multiplicada por x ao quadrado. Nesse caso nós temos 2, ó. Então nós temos o que? Que se A é igual a 2, logo A é maior do que 0. E quando A é maior do que 0, então a concavidade está para cima. Então, nós temos a concavidade para cima logo. Vou colocar até aqui embaixo. No canto de resolução, ó, nós temos o que? Letra A, ó, nós temos a expressão menos x, se eu não me engano, vai ser menos x, menos 3, só para confirmar, menos x, menos 3.
A primeira coisa que a alternativa apertura está com cavidade está voltada para cima ou para baixo, ó. Como A é igual a 2, então, nesse caso, A é maior do que 0. E como consequência, então, se A é maior do que 0, a concavidade é voltada para cima. Ou seja, se A fosse menor que 0, era voltado para baixo. Mas como A é maior que 0, é voltado para cima, ok? Agora vamos ver essa letra B. O zero da função, ou seja, nós vamos definir essa expressão utilizando Bhaskara, né? Então, B. Se nós queremos o zero da função, então nós queremos a expressão quando 2x ao quadrado menos x menos 3, isso aqui é igual a 0. Ou seja, isso vai implicar em delta, né? Vamos colocar aqui ao lado, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui é igual, quem é b? B é quem está acompanhando o x, nesse caso vai ter um menos 1 aqui, correto? Que vocês podem ver. Então, b vai ser igual a menos 1 ao quadrado menos 4 vezes a é 2, vezes c, que é menos 3. Resolvendo a expressão aqui, nós vamos ter 1 menos 4 vezes 2 vai dar 8. 8 vezes 3 vai dar 24. Menos com menos vai dar mais. Então, nós temos o que? Que isso aqui vai ser um total de 25, ok? Se delta é igual a 25, vamos definir Bhaskara agora. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Ó, se b é menos 1, então menos b vai ser 1, né? Fazendo jogo de sinais. Mais ou menos a raiz de delta. Delta é 25. A raiz de 25 é 5. Isso aqui é divisível por 2 vezes a. A é 2. Então isso aqui vai ser 4. Agora vamos definir as raízes, né? Isso aqui vai implicar que x' vai ser igual a 1 mais 5, 6. 6 dividido por 4, 6 quartos. E 6 quartos é a mesma coisa que 3 sobre 2, beleza? E agora vamos definir x duas linhas. E x duas linhas será a segunda raiz. Ó, 1 menos 5 vai dar menos 4. E menos 4 dividido por 4 é igual a menos 1. Logo, as raízes são 3 dividido por 2 e menos 1, beleza? Agora vamos para a letra C. O vértice da parábola definido pela função. Ou seja, o vértice da parábola definido pela função. Como nós fazemos para definir o vértice? O vértice é definido por menos b dividido por 2a, vírgula, né, que nós estamos separando o valor do eixo x descrito, menos delta dividido por 4a. Então isso aqui vai nos implicar dizer que o vértice dessa parábola aqui vai ser igual a menos b dividido por 2a. Quem é b? B é menos 1, né? Então nós vamos ter menos 1 dividido por 2 vezes a. Quem é a? 2. Então nós vamos ter 4. E menos delta. Quem é delta? Anteriormente nós definimos delta aqui e delta foi 25. Logo nós vamos ter o que? Menos 25 dividido por 4a. Quem é a? A é 2. Então nós vamos ter 8 aqui. Agora, fazendo o jogo de sinais aqui, nós vamos ter que V é igual a menos com menos vai dar mais, é 1 quarto dividido por menos 25 oitavo. Beleza? Ou seja, definimos o vértice da parábola. Agora a letra D. A interseção com o eixo X.
Ou seja, quem é a interseção com o eixo x? Lembrando que quando nós definimos as raízes, ó, quando nós definimos as raízes de uma parábola, nós temos que notar que as raízes elas sempre estão no eixo x. Vai ter aqui as duas raízes, essas duas raízes elas vão ser onde a parábola se intercepta com o eixo x. Ou seja, a interseção da parábola com o eixo x é a mesma coisa que as raízes. Nesse caso nós temos que a interseção é 3 dividido por 2 e menos 1. Porém, deixa eu ver, a letra D é a interseção com o x. Porém, nós temos que observar uma coisa. Quando o x assume isso aqui, y assume o valor de 0, não é? Logo, nós temos que colocar em coordenadas. Nesse caso, nós temos o que, ó? Que a coordenada é 3 dividido por 2, 0 e menos 1, 0. Beleza? Esses são onde a parábola se intercepta com o eixo x. Esses são os pontos determinados, beleza? E agora, a letra E, né? A interseção com o eixo y. Ou seja, o que é a interseção com o eixo y, pessoal? Ó, imagina aqui que foi dada essa expressão. Perdão. Deixa eu até mostrar lá no gráfico para vocês, que eu fui o esboço do gráfico. Ó, nós queremos determinar o valor, o ponto que se intercepta com o eixo y da parábola. Ou seja, nesse caso nós queremos determinar isso daqui, né? E o que acontece quando ele se intercepta com o eixo y? Significa que x é igual a 0, né? Vocês podem perceber que x deve estar aqui para y gerar aqui. Nesse caso, x, nós vamos determinar o valor de y, nesse caso, o eixo que se intercepta com y, quando x é igual a 0. Beleza? Ou seja, seja y igual a 0, seja dada a expressão 2x menos 3, quando, nesse caso, nós queremos determinar o valor para que intercepta o eixo y, beleza? Então, isso implica dizer que quando x é igual a 0, nós temos o que? 2 vezes 0, menos 3. Isso aqui vai interceptar o eixo y. Nesse caso, nós temos o que? 2 vezes 0 é 0, menos 0 é 0, menos 3. Ou seja, nós temos que o valor de y assume é menos 3 quando o eixo se intercepta. Logo, isso vai implicar que o conjunto de solução dessa expressão vai ser o que? Quando x é igual a 0, y vai ser igual a menos 3. E esse ponto aqui vai ser o ponto que se intercepta a parábola no eixo x, beleza? Bem, fizemos a letra E, agora vamos para a letra F. Aqui está pedindo o eixo de simetria. Caso vocês não saibam o que é um eixo de simetria, observe o seguinte. Toda parábola... Eu vou desenhar aqui novamente. Ó, toda parábola, quando ela é desenhada... Ó, imagina que eu desenho uma parábola aqui. Ó, imagina que isso aqui é uma parábola. E essa parábola, como você sabe, um lado da parábola é igual ao outro. O que seria esse eixo de simetria? Se nós traçarmos um eixo aqui que passa pelo vértice, nesse caso o vértice está aqui, né? Que é o ponto mínimo. Se nós traçarmos aqui uma reta... Se nós traçarmos aqui uma reta pelo vértice da parábola, esse lado direito aqui, ele vai ser simétrico ao lado esquerdo, ou seja, eles vão ser iguais, só que
um oposto ao outro. Nesse caso, eles são simétricos. Por isso que isso daqui é o eixo de simetria. Ou seja, o eixo de simetria que eu vou determinar x é x igual a um valor determinado valor. E esse valor está no vértice, ou seja, x é igual a menos b dividido por 2a. Para definirmos o eixo de simetria, nós determinamos aqui, ó, x é igual a menos b dividido por 2a, beleza? Vou moscar aqui, então, vamos determinar isso aqui. Ou seja, vamos determinar o eixo de simetria dessa expressão. Então, eu vou fazer de preto, parece que preto fica mais legal de se escrever. Não, o eixo de simetria é determinado dessa forma, ó, x igual a menos b dividido por 2a. Nós sabemos que b é igual a menos 1, correto? Então, nós vamos ter menos 1 dividido por 2a, e a é 2. Logo, nós temos que b é igual a 1, e aqui vai dar 4. Ou seja, nós vamos ter um 4. Logo, quando o eixo de simetria x é igual a 1 quarto, então o eixo de simetria é igual a x igual a 1 quarto. É só isso que nós temos que afirmar, né? E nosso objetivo é determinar o eixo. Pronto? Agora a letra G. Sua imagem. Como nós fazemos para determinar uma imagem de uma função? Bem, nós sabemos que a expressão nós temos que a é maior do que zero, já que a é igual a 2, né? E se a é maior que zero, nós definimos que a imagem é igual a x pertence aos reais, tal que, nesse caso tal que, x não, né? Porque se nós estamos trabalhando com a imagem, nós estamos trabalhando com o eixo y, beleza? Y pertence aos reais, tal que y vai ter que ser, como a parábola é com cavidade para cima, então vai ter que ser maior ou igual a menos delta dividido por 4a, beleza? Então, é assim que nós definimos o conjunto imagem de uma função de segundo grau quando a é maior que zero. E como vamos definir isso aqui, ó? Isso aqui vai implicar o quê? Que a imagem vai ser igual a y pertence aos reais, tal que y vai ter que ser maior ou igual a... Essa expressão aqui, nós já tínhamos definido ela anteriormente, correto? Ó, nós definimos ela aqui, ó. Menos delta dividido por 4a. E deu menos 25 dividido por 8. Logo, eu vou concluir que aqui é menos 25 dividido por 8. Ok? E a partir disso aqui é o esboço do gráfico. Ou seja, nós vamos construir o gráfico dessa expressão aqui. Fazer um leve esboço, beleza? A primeira coisa a se fazer... Deixa eu ver se... Eu vou abrir aqui o Google. E vou colocar no GeoGebra. Espero que o GeoGebra carregue. Pronto, carregou. Agora eu vou definir o gráfico dessa expressão para vocês. Ou seja, 2x ao quadrado menos x menos 3. E agora vamos verificar se existe, ó, menos 1. E aqui está 1/2. Lembrando que... Deixa eu colocar aqui novamente. As raízes, deixa eu ver. As raízes que nós definimos foi 3 sobre 2. E 3 sobre 2 é a mesma coisa que 1/2, beleza? Então tá certo. Agora, vamos definir se o vértice está ok, ó. O vértice está aqui. 0,25, 0,3,125, ou seja, se nós dividimos a expressão, ó, se nós dividimos aqui menos 1 quarto, ou seja, 1 quarto vai dar 0,25. Menos 25 dividido por 8 vai dar
menos 3,125, ou seja, também está correto o vértice dessa parábola. Ó, a interseção com o eixo y é 0 e menos 3, nesse caso. Deixa eu ver se nós colocamos aqui corretamente. 0 e menos 3, então está correto. Deixa eu apagar aqui, eu tô trocando pelo coro. E a interseção com o eixo x é menos 1 e 0, menos 1,5 e 0, também está correto. E esse é o esboço do gráfico dessa função aqui. É claro que vocês não vão ter um GeoGebra para utilizar, correto? Vocês vão ter que fazer isso desenhando. Então vamos começar a fazer as outras questões. Essa da questão aqui, o problema dela é que ela é simples, porém ela é longa, ok? Então ela gasta muito tempo. Agora vamos para a questão 6 aqui, ó. Determine A e B de modo que o gráfico da função definida por y igual a ax ao quadrado mais bx menos 9 tenha um vértice no ponto 4 e menos 2. Bem, anteriormente eu mostrei para vocês como determinar o vértice. Ó. O vértice de uma função é definido por menos b dividido por 2a. Isso aqui também é menos delta dividido por 4a. Beleza? E como nós sabemos definir o vértice, nós sabemos então que essa expressão aqui, ó, menos b dividido por 2a, vai ter que ser igual a 4. E menos delta dividido por 4a vai ter que ser igual a menos 2, beleza? Logo, o que nós podemos concluir disso, ó? Vamos determinar delta aqui, ó. Vamos determinar essa expressão e essa expressão aqui, ó. Primeiramente, vou definir essa daqui, ó. Menos b dividido por 2a. Se eu fizer meu por extremos, que eu posso, eu vou ter o quê? Menos b igual a 8a. Ou seja, isso aqui implica dizer que b é igual a menos 8a. E aqui, nessa outra expressão, eu vou definir o que? Menos delta dividido por 4a. Fazendo meu por extremos, eu tenho que menos delta é igual a menos 8a. Então, se eu fizer jogo de sinais aqui, eu vou ter que delta é igual a 8a. E vamos definir aqui, ó. Quem é delta, né? Delta é a mesma coisa que b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui é igual a 8a, beleza? B ao quadrado menos 4ac. Nós não sabemos quem é A, mas sabemos quem é C. C é o valor aqui dessa constante, nesse caso, menos 9, correto? Então, isso aqui vai implicar que B ao quadrado menos 4 vezes A vezes menos 9. Isso aqui é igual a 8A, beleza? Então, continuando aqui nessa expressão, ó, aqui embaixo, eu vou definir o quê? Que B ao quadrado menos, nesse caso, mais 36A é igual a 8A. Beleza? Ou seja, ó, 36A é igual a 8A. Então, eu vou concluir o quê? Que B ao quadrado é igual a menos 24, nesse caso, 24 menos 28A. Beleza? Ou seja, B ao quadrado é igual a menos 28A e B é menos 8A. Então, vamos definir aqui essa expressão. Ó, eu vou colocar aqui embaixo, tem espaço. Nós concluímos o quê? Que B é igual a menos 8A e que B ao quadrado é igual a menos 28A. Eu só vou confirmar se está certo. Todo o procedimento algébrico, ó. Menos com menos deu mais, beleza, B ao quadrado menos 4AC deu 36A menos 8, vai dar menos 28, beleza. Certo. Agora vamos definir
o resultado dessa expressão aqui, ó, o conjunto de solução. Se b é igual a menos 8a, então isso aqui é a mesma coisa dizer que b, nesse caso a, é igual a b menos 8b. Perdão, deixa eu corrigir aqui, ó. Isso aqui diz que a é igual a b menos b dividido por 8. Beleza? E substituindo essa expressão aqui nessa, nós vamos obter o quê? Que b ao quadrado vai ser igual a menos 28 vezes a. Quem é a? A é menos b dividido por 8. Descendo aqui, nós vamos implicar em que, ó? Que essa expressão aqui vai ser igual a b ao quadrado. Ó, dá para simplificar aqui dividido por 2 até. Dividido por 2 nós vamos ter... Vamos fazer o sinal menos, com menos vai dar mais. Então vamos ter 14b dividido por 4. Isso implica aqui, ó, 4 vezes b ao quadrado, nós temos 4b ao quadrado. E agora, isso daqui vai ser igual a 14b. Eu posso tirar uma parte disso aqui e uma dessa aqui, ó. Observa o seguinte, imagina que nós temos 4b ao quadrado é igual a 14b. Isso aqui implica dizer que 4b vezes b é igual a 14b. Então eu vou poder cortar. Eu vou ter aqui 4b é igual a 14. Beleza? E 4b igual a 14 é a mesma coisa que b igual a 14 dividido por 4. E simplificando, nós vamos ter isso aqui 7 dividido por 2. Ou seja, nós fizemos o embaralhado aqui, porém concluímos que b é igual a 7 dividido por 12, ok? Neste caso, você já podia ter simplificado aqui, mas o procedimento algébrico pode ser diferente, mas nós concluímos que b é 7 dividido por 2. E se b é 7 dividido por 2, vamos definir a é igual a menos b dividido por 8. Quem é b, né? b, então nesse caso nós vamos ter menos 7 dividido por 2, que é dividido por 8. Logo, isso aqui nós vamos ter menos 7 dividido por 16, beleza? Então, a é menos 7 dividido por 16 e b é 7 dividido por 2, ou seja, o conjunto de solução é... Para a e para b é menos 7 dividido por 16, 7 dividido por 2. Essa questão, eu me lembro dela recentemente, foi a questão que caiu na minha prova em 2018. É uma questão um pouco diferente, porque muita gente, eu vou ser sincero com vocês, muita gente sempre esquece de estudar um vértice de uma parábola, ok? Eles não sabem essa forma, aí ficam todos perdidos para definir essa expressão. Ou seja, não se esqueçam de todos os detalhes que uma parábola possui, o vértice dela, o eixo de simetria, tudo isso é muito importante, ok? Agora, vamos para a próxima questão. Essa questão estava no simulado também, ó. Duas bolas são jogadas para o alto ao mesmo tempo, depois de t segundos. A primeira atingiu uma altura de ht igual a 90t menos 16t ao quadrado pés e a segunda gt igual a 20 mais 90t menos 16t ao quadrado pés. Compare as duas instruções e diga o que isso significa acerca do movimento das duas bolas. Ou seja, o nosso objetivo é comparar as funções, beleza? A primeira coisa que nós temos que observar é que h de t, por exemplo, h de t é igual a 90t menos 16t ao quadrado, ok?
enquanto g de t é quase igual, porém nós temos esse acréscimo do 20. Eu vou colocar até o 20 depois. 90t menos 16t ao quadrado mais 20. Logo, o que nós podemos concluir de imediato? Nós podemos concluir que h de t mais 20 é igual a g de t. Ou seja, h de t é igual a g de t mais 20. Se eu colocar esse g de t para antes da igualdade, nós vamos ter o quê? Que h de t menos g de t é igual a menos 20. Fazendo o jogo de sinais, nós vamos ter que g de t menos h de t é igual a 20. E a partir disso, o que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que a altura g de t é maior 20 pés do que a altura h de t. Porque a diferença de ambas é de 20 pés. Isso também nós podemos concluir é que a altura, por exemplo, g de t dessa bola, dessa segunda bola, g de t, ela foi iniciada 20 pés acima da altura h de t, da bola que possui a altura h de t. Logo, eu vou concluir que a diferença de altura entre a diferença de altura máxima atingida é de 20 pés, pois a primeira bola, nesse caso a segunda bola, foi lançada foi lançada 20 pés acima que a primeira. Então, deixando o teu físico de lado, essa é a única conclusão que nós podemos assumir matematicamente com os conhecimentos de função no momento, beleza? Pronto, é isso. E agora vamos para a próxima questão. Ó, eu deixei até espaço para resolver isso aqui, mas nem precisa, ó. Explicando dessa forma, nós já encontramos a nossa solução. A questão 8 afirma que, ó, a distância percorrida até o motorista parar em uma emergência é a soma da distância de reação, ou seja, a distância percorrida enquanto o motorista está reagindo à emergência, com a distância de frenagem, a distância percorrida depois de o motorista aplicar o freio. Para um carro a uma velocidade de v km por hora, a distância de reação é de 0,22 v metros e a distância de frenagem é de 0,0085 v metro. Eu acho v ao quadrado, beleza? O correto era v ao quadrado, teve uma digitação aqui. Qual a velocidade de um carro que para em 100 metros? Ou seja, as informações que nós temos é sobre a distância percorrida. Eu vou colocar até aqui. A distância percorrida até o motorista parar de uma emergência é a soma, ou seja, soma da distância de reação com a distância de frenagem, beleza? Então, a distância percorrida eu vou chamar de dp é igual a soma da distância de reação dr mais
df, que é a distância de frenagem. Para um carro a uma velocidade de v km por hora, a distância de reação é de 0,42, ou seja, nós vamos substituir que a distância de reação, dp, aqui ó, a distância de reação é 0,42 v metros, e a distância de frenagem é de 0,0085 v ao quadrado, nesse caso então mais 0,0085 v ao quadrado. Qual é a velocidade de um carro que para em 100 metros? Ou seja, nós temos que a distância percorrida pelo esse carro no intervalo de 100 metros. Nesse caso, dp é 100 metros. Então, isso aqui vai implicar que nós temos o que? 100 metros é igual a 0,42 v mais 0,0085 v ao quadrado. Isso daqui, como vocês podem observar, é uma função do segundo grau, né? Então nós temos o que, ó? Vou colocar ela, expressar aqui, ó, 0,0085 v ao quadrado mais, nesse caso, mais 0,42 v. Esse 100 vai passar para antes da quadrada, vai ficar menos 100. Isso aqui vai ser igual a zero, ou seja, se a velocidade é definida por v, como vocês podem ver aqui, v km por hora, então, se nós acharmos as raízes dessa expressão, nós vamos encontrar a velocidade, ok? Então, vamos tentar encontrar a velocidade dessa frenagem aqui, ó. Então, se nosso objetivo é determinar essa expressão para zero, se encontrarmos as raízes, vamos encontrar a velocidade. Vamos começar, então, ó. A primeira coisa a fazer é encontrar um delta, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui vai ser igual a... Quem é b? b é 0,42, ou seja, 0,42 ao quadrado. Menos 4 vezes a. Quem é a? É a expressão aqui, nesse caso 0,0085 vezes c. c é 100, nesse caso menos 100. Isso aqui é igual a zero, ou seja, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, que foi igual a essa expressão aqui, ó, 0, por que eu coloquei zero aqui? O meu objetivo é calcular delta, né? Então isso aqui não é zero, isso aqui é igual. Ó, 0,42 ao quadrado, eu vou utilizar a calculadora aqui para acelerar o nosso procedimento de cálculo, beleza? Ó, 0,42 vezes 0,42 é a mesma coisa que 0,1764. Isso aqui, ó, menos com mais e com menos vai dar mais. E 4 vezes 0,0085 vezes 100 vai ser igual a 3,4. Ou seja, nós temos essa expressão aqui mais 3,4. Isso aqui vai ser igual a quanto, pessoal? Ó, vai ser igual a 3,5, nesse caso 3,6, 164. Provavelmente será isso aqui. Mais 0,1764. Perdão, aqui é um 5, beleza? Agora, como definimos delta aqui, vamos tentar utilizar a fórmula de Bhaskara, né? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. Nós sabemos que b é 0,42, ou seja, nós vamos ter menos 0,42, mais ou menos raiz de delta. Quem é delta? Delta é 3,5164, né? Então vamos definir a raiz aqui pela calculadora. Aí você pode perguntar, eu posso fazer isso transformando em raiz em outros termos? Claro que pode. Porém, eu vou tentar definir aqui os aproximadamente, ok? Aqui deu 3,164
Então, deu 1,87 aproximadamente. Ou seja, eu vou colocar aproximadamente 1,87, beleza? Isso aqui divisível por 2 vezes A. Quem é A? A é 0,0085 vezes 2 vai ser 0,017, beleza? Agora vamos definir esse valor aqui para x', né? X' é a mesma coisa que menos 0,42 mais 1,87. Isso aqui divisível por 0,017. Isso aqui vai ser igual a 0,42, ou seja, subtraindo esse termo com esse, nós vamos ter 1,45 divisível por 0,017. E 1,45 divisível por 0,017, aqui deu 85,29, esse valor aqui dessa expressão. Bem, vou tentar observar se eu não errei nada, porque essa foi uma questão que eu não fiz, porém estou fazendo agora, nesse exato momento com vocês. Ó, eu vou verificar os dados agora. 4 vezes 0,0085 vezes 100 mais 0,42 vezes 0,42. Ó, o primeiro erro aqui foi um 1, né? O correto era 7. Ou seja, nós já encontramos um errinho aqui, era 7. Ou seja, então eu vou definir aqui novamente, beleza? Vou apagar aqui a expressão, ó. O meu instinto de que alguma coisa estava errada, tava no final estava certo. Então vamos corrigir, ó. Aqui deu 3,5764 e eu quero a raiz disso aqui. Então eu quero a raiz de 3,5764, que vai dar aproximadamente 1,89. E aí então nós temos 0,47 mais 1,89, que é para definir x'. Então nós vamos ter o que? 1,47. E 1,47 dividido por 0,017 é igual a 86,47. Deixa eu ver se está certo. 1,89. Vocês podem ver que eu estou um pouco perdido, mas não se preocupem. 0,42. Deu 1,47, tá certo. 1,47 divisível por 0,017 dá 86,47. Beleza? Agora vamos definir x'. X' é definido por menos 0,42 menos 1,89. Beleza? Isso aqui é a mesma coisa que 0,017 dividido por 0,017. Isso aqui vai ser igual a menos 0,42 menos 1,89. É a mesma coisa que menos 2,31. 31. Isso aqui é divisível por 0,017. Beleza? E agora vamos definir 2,31 dividido por 0,017. É a mesma coisa que menos 135,88. Bem, como nós estamos trabalhando com velocidade, quilômetros por hora, então a velocidade aqui é 86,47 km por hora. E aqui vai ser km por hora. Bem, então nós temos que... Qual é a velocidade de um carro que para em 100 metros? Ou seja, a velocidade do carro que para em 100 metros deve estar em uma velocidade de 86,47 km por hora. Por quê? Porque aqui é negativo, né?
Embora exista a velocidade negativa, nós queríamos saber a velocidade que ele está indo até parar. Nesse caso, essa expressão aqui vai ser a correta, beleza? Logo, nós vamos concluir o quê? Que a velocidade é de 86,47 km por hora. 47 km por hora. Depois eu vou verificar essa questão aqui para ver se está correto, ok? Acho que eu vou tentar verificar aqui agora utilizando o aplicativo Photomatic que eu indiquei para vocês, beleza? Só para ter certeza. Nós temos que dar proveito da tecnologia que nós temos. 0,0085x. E deu correto. Então está correto aqui, pessoal. 86,40. Aqui deu 86,53, ou seja, deu aproximadamente. Porém, essa daqui nós estamos determinando o aproximado, então vamos colocar aqui aproximadamente 86,47 km por hora. Beleza? E vamos para a próxima questão, ó. Resolva a seguinte inequação. Bem, outra questão de atividade avaliativa, Janaína. Essa aqui aparenta ser um pouco simples, então vamos tentar resolver. Se você viu a aula anterior, a monitoria anterior de inequação, você sabe que o nosso primeiro objetivo é definir essa expressão, uma inequação que a desigualdade seja entre zero, né? Então nós temos, ó, que x ao quadrado mais 5x menos 3 aqui, ó. Isso aqui está sendo dividido por x mais 1. Isso aqui tem que ser menor que zero. Agora, tirando o MMC da expressão, por que essa tem uma mosca aqui me atacando? Ó, x ao quadrado mais 5x dividido por x mais 1 menos 3 é menor que zero. Ou seja, tirando o MMC dessa expressão, nós temos o quê? Que x ao quadrado mais 5x menos 3 vezes x mais 1. Isso aqui vai ser divisível por x mais 1. Caso não tenha entendido esse procedimento, eu tirei o MMC dessa expressão aqui e dessa expressão aqui embaixo, que é 1. Ou seja, eu multipliquei ambas, né? X mais 1 vezes 1 é x mais 1. Então, x mais 1 dividido por 1 dá x mais 1. X mais 1 vezes 3, menos 3, vai ficar menos 3 vezes x mais 1. Isso aqui tem que ser menor que zero. Logo, nós concluímos o quê? Que x ao quadrado mais 5x menos 3x mais 1 é a mesma coisa que x ao quadrado mais 2x menos 3 divisível por x mais 1. Isso aqui é menor que zero. E agora nós conseguiremos resolver essa expressão aqui, ó. Primeiramente, a primeira coisa que eu expliquei para vocês é definir a raiz, ou seja, eu vou chamar isso aqui de f de x e vou chamar aqui de g de x. E nós temos o quê? Que x ao quadrado mais 2x menos 3 tem que ser menor do que zero. Então, nós vamos definir aqui as raízes, ou seja, delta é igual a 4 mais 12 é igual a 16. Se você perguntar como que rato isso? Bem, eu substituí, ó. B ao quadrado é 4, porque B é 2, mais 1 vezes 3 vezes 4 da expressão vai dar 12, menos com menos vai dar mais, então 4 mais 2 é 16. Eu fiz de forma direta, ok? E agora eu não vou fazer de forma tão direta assim, porque fazendo de forma direta você tem mais chance de errar. Então aqui nós vamos ter menos 2, mais ou menos a raiz de 16, que é 4. Isso aqui é divisível por 2, beleza? X' será 1 e x duas linhas será menos 3, beleza? Então vamos substituir para ver se está certo, ó. 1 mais 1 vai dar 3, menos 3 vai dar 0 e menos 3 vai dar 9. Tá certo. Então as raízes dessa expressão aqui é essas mesmas, ok? Eu fiz de uma forma mais direta. E depois que eu fiz isso aqui, agora
é hora de resolver essa daqui, né? Essa daqui nós sabemos que x mais 1 vai ter que ser maior do que zero. Nesse caso, x mais 1, nós queremos x mais 1 menor do que zero, correto? X mais 1 é menor do que zero, então nós temos o quê? Que x tem que ser menor do que menos 1. Beleza? E vamos verificar isso aqui no intervalo. Ó, a primeira coisa a fazer é definir o intervalo da expressão f de x que nós obtemos. E esse intervalo está entre 1 e menos 3, ou seja, primeiro vem o menos 3. Nós estamos trabalhando com o intervalo aberto, ou seja, menos 3. Depois vem 1. E na expressão g de x, o único valor que nós temos é o 1, né? O menos 1. E aqui. Então, como isso aqui é uma parábola com a concavidade para cima, porque a é maior do que zero, nesse caso a é 1, então nós temos o quê? Que esse eixo aqui vai ser positivo, esse eixo aqui vai ser negativo e esse aqui vai ser positivo. Caso você não tenha esquecido, lembre-se de fazer um tracejado aqui para se lembrar de porque é positivo e porque é negativo da parábola. Agora nós temos aqui, ó, para x mais 1 ser menor do que zero, x tem que ser menor do que menos 1. Nesse caso, x negativo está aqui. E o x positivo está aqui. Então, o nosso objetivo é determinar a inequação quociente. Nesse caso, f de x dividido por g de x. E f de x dividido por g de x, eu vou definir os intervalos da expressão, ó, menos 3, menos 1, 1 e pronto. Vamos definir aqui, ó, mais com menos, porque nós estamos trabalhando com a inequação quociente, menos. Menos com menos vai dar mais, menos com mais vai dar menos, e mais com mais vai dar mais. Agora, como nós queremos o intervalos dessa expressão quando é menor do que 3, que consequentemente é menor do que zero, então, consequentemente, nós vamos ter o quê? Que os intervalos que nós queremos é esse aqui, ó. Esse já que é negativo, que é menor que zero, e esse aqui. Então, o conjunto de solução dessa expressão é x pertence aos reais, tal que x tem que ser menor do que menos 3, ou x, nesse caso, tem que estar entre menos 1 e 1. Beleza? Bem, e é isso. Definimos aqui a inequação dessa expressão. Ó, tinha um espaço e eu esqueci de utilizar esse espaço. Agora essa daqui. Então, pessoal, agora vamos continuar resolvendo essa nona questão aqui. E essa questão é para nós definirmos essa inequação aqui. A primeira coisa que nós temos que observar é que é uma inequação quociente, novamente. E por ser uma inequação quociente menor ou igual a zero, nós temos que adentrar os seguintes detalhes, ó. Se aqui for negativo e aqui for positivo, nós vamos ter menos com mais vai ser menos e vai ser menor ou igual a zero. Se aqui for positivo e aqui for negativo, nós temos mais com menos, menos e vai ser menor ou igual a zero. Neste caso, nós vamos definir essa inequação aqui com intervalos em que ela é negativa, beleza? E o que nós temos? Nós temos o que? Se eu chamar isso aqui de f de x e essa expressão de g de x, vamos definir as raízes de cada uma. Para f de x, vamos definir o seguinte, ó, que delta é igual a b ao quadrado. Como o x aqui está acompanhado de 1, então vai ser 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é menos 1. Isso aqui nos permite dizer que 1 ao quadrado, menos com menos vai dar mais, é a mesma coisa que 1 mais 8. Então, delta é igual a 9. Beleza? E agora, sabendo os delta, nós temos que x é igual a
menos b, que nesse caso menos 1, mais ou menos raiz de delta. Quem é delta? 9. Então a raiz de 9 é 3. Isso aqui será divisível por... Provavelmente isso aqui será de menos 1, mais ou menos 3 divisível por 4. Beleza? Então, a partir disso nós temos x', que é igual a menos 1 mais 3. Vai dar 2, e 2 dividido por 4 é a mesma coisa que 1 meio. E x duas linhas, isso aqui vai ser igual a menos 1. Encontrando as raízes de f de x, agora vamos tentar encontrar as raízes de g de x, beleza? E as raízes de g de x é 2x menos x ao quadrado, é a mesma coisa que, delta é igual a b ao quadrado, nesse caso b é 2, nesse caso 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é 0. Então, delta vai ser igual a 4. E como delta é igual a 4, nós temos que g de x é a mesma coisa que x é igual a menos b. B é 2, então nós temos menos 2, mais ou menos raiz de 4. Nesse caso, raiz de 4 eu vou fazer de forma direta, que é 2. Isso aqui divisível por menos 2, beleza? Isso aqui nós vamos implicar que x vai ser igual, x' vai ser igual a 0. E x duas linhas vai ser igual a 1. Ok? E aqui sendo 0 e 1, 2, perdão. Aqui é 2. Quase confundi aqui. 2. Então, x2 é igual a 2. Ou seja, definimos as duas raízes das expressões e agora vamos definir os seus intervalos, beleza? E definindo os seus intervalos, nós vamos ter o quê? Que x, f de x, vai ser determinado da seguinte forma. Nós temos 1 meio menos 1, então vai ficar o menos 1 aqui. Vai ter um meio aqui. E pronto. Agora g de x, nós vamos definir da seguinte forma. Nós temos 0, que está aqui. E nós temos 2, que vai estar bem aqui. Ou seja, 0 e 2. E como nós estamos trabalhando com a inequação quociente, então nós temos o quê? Que f de x sobre g de x é o que nós queremos definir. Agora vamos definir os sinais dessas expressões aqui, A primeira coisa que nós temos que dar ciente é ver a concavidade de cada expressão. Nessa aqui nós temos 2x ao quadrado. Nesse caso nós temos que a é igual a 2 e 2 é maior que 0. Logo nós temos a concavidade voltada para cima, beleza? Então a concavidade voltada para cima, para cima, então está colocando para baixo. Se está voltado para cima, então está desse jeito. E consequentemente, como está voltado para cima, esses valores aqui vai ser positivo, aqui vai ser negativo e aqui vai ser positivo, beleza? O mesmo daqui. Aqui nós temos o que? Que a concavidade dessa parábola é voltado para baixo. Por quê? Porque muita gente pode confundir e ir pegando direto o da esquerda. Mas o x ao quadrado está aqui. Então nesse caso nós temos o menos 1. E nós temos que a é igual a menos 1, que é menor do que 0. Logo a concavidade é voltada para baixo, beleza? Então, escrevendo a concavidade voltada para baixo, nós temos o que? Que aqui vai ser positivo. Não, perdão. Aqui vai ser negativo. Aqui vai ser negativo. Aqui vai ser positivo. Aqui vai ser positivo. E aqui vai ser negativo, beleza? E como nós queremos descobrir
essa expressão da inequação produto, eu vou repetir aqui os termos. Agora eu tenho que entrar em uma seguinte situação. Como vocês podem ver, eu só estou colocando intervalo aberto. Agora eu vou definir quais intervalos eles são abertos realmente e quais são intervalos fechados. E como nós vamos observar isso? Ó, aqui em cima está dizendo que 2x² mais x menos 1 pode assumir qualquer valor, porque se trata do numerador, e nós temos um sinal menor ou igual a zero, ou seja, aqui pode ser zero. Logo, as raízes elas fazem parte dessa expressão, então eu vou pintar aqui com intervalos fechados, beleza? Enquanto g de x nós temos o quê? Que g de x ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se aqui for igual a zero, não vai haver solução. Logo, a solução dessas raízes, elas têm que ser intervalos abertos, beleza? Então, os intervalos fechados que nós temos é o menos 1 e 1 meio. Ok? E agora, sabendo disso, vamos fazer o jogo de sinais, ó. Mais com menos, menos. Menos com menos vai dar mais. Menos com mais vai dar menos. Mais com mais vai dar mais. E mais com menos vai dar menos. Como eu quero apenas os valores que são menor ou igual a zero, então nós assumimos esses intervalos aqui, né? Negativo, negativo e negativo. Logo, a solução dessa expressão vai ser x pertence aos reais, tal que x, nesse caso, x tem que ser menor ou igual a menos 1, ou x deve estar entre 0 e pode ser menor ou igual a 1 meio, ou x tem que ser maior do que 2, beleza? Então, esse é o conjunto de solução dessa questão, e eu espero que vocês tenham entendido. Bem, estava no simulado, né, essa questão, então quem fez essa questão no simulado e acertou, tá de parabéns. E essa questão 10, que é a última questão que vamos trabalhar aqui nessa monitoria de hoje, é: o custo diário de produção de um artigo é C igual a 50 mais 2x mais 0,1x², onde x é a quantidade diária produzida. Cada unidade de produto é vendida por 6,50. Entre que valores deve variar x para não haver prejuízo? Neste caso, o que nós temos aqui? Nós temos que x ele tem que assumir determinados valores para não haver prejuízo. Por exemplo, nós sabemos que nós estamos trabalhando com o conjunto dos números naturais. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com quantidade diária produzida. Então, x deve pertencer ao conjunto dos números naturais. Beleza? É uma observação prática, que você deve ver isso. Agora, como estamos trabalhando com os números naturais, aqui tem que ser o quê? X tem que ser 0, né? Para 0, o custo vai ser 50. Então, nós vamos determinar o quê? O custo de produção. Aqui. O custo de produção, ele tem que ser menor ou igual a 0. Nesse caso, nós temos 50 mais 2x mais 0,1 x². Beleza? E a partir disso, nós também temos, ó, cada unidade de produto é vendida por 6,50. Então, se é vendida por 6,50, então nós podemos determinar outra função. E essa função é essa daqui, ó, função vendida de produtos vendidos, f de x igual a 6,50x. Logo, essa função aqui, ela é a função de unidades vendidas, beleza? Se você vendeu 2 artigos, ó, 6,50 vai dar R$13, e assim substantivamente. Então, se eu não quero obter prejuízo, então significa que a quantidade de custo tem que ser menor ou igual à quantidade de vendas. Então, essa expressão aqui vai ter que ser menor ou igual à quantidade de vendas. Nesse caso, 6,50, correto? E a partir disso, estamos trabalhando com a inequação simultânea. E a inequação simultânea eu não expliquei na monitoria de inequação. Porém, agora vamos aprender ela, né? Ó, se nós temos uma inequação simultânea, nós podemos dividir essa inequação simultânea em dois tipos de expressão em um sistema de inequação. Ó. Se 0 é menor ou igual a 50 mais 2x mais 0,1x²,
Isso significa que 0,1 x ao quadrado mais 2x mais 50 tem que ser maior ou igual a zero. A mesma coisa, então, 0,1x ao quadrado mais 2x mais 50 vai ter que ser menor ou igual a 6,5x. Não vou colocar 6,50x. Então, nós chegamos a esse sistema de inequação. Agora, vamos definir essa inequação aqui. E eu vou fazer o seguinte, ó. Como aqui é 0,1, se eu multiplicar toda essa expressão por 10, eu vou obter, se eu multiplicar ela por 10, eu vou obter x ao quadrado mais 20x mais 500. Isso fica mais fácil de determinar, né? E aqui eu vou terminar de completar essa inequação, ó. Esse 6,5x ele vai para antes e nós vamos ter 0,1 x ao quadrado. 6,5x menos 2x vai ficar menos 4,5x mais 50. Eu vou fazer o mesmo procedimento da expressão anterior. Isso aqui é menor ou igual a zero. Eu vou multiplicar isso aqui por 10. Como eu multipliquei por 10 e 10 é um valor positivo, eu vou obter a seguinte situação, ó, x ao quadrado menos 45x mais 500 tem que ser menor ou igual a zero. Beleza? Então, nós chegamos ao novo sistema de inequações. Esse novo sistema de inequações é o seguinte, ó. Nós temos o quê? Que x ao quadrado mais 20x mais 500 tem que ser maior ou igual a zero. E x ao quadrado menos 45x mais 500 deve ser menor ou igual a zero. Eu vou corrigir aqui. Então, temos dois sistemas legais e vamos tentar resolver isso aqui, ó. Primeiramente, eu vou chamar isso aqui de f de x e vou chamar aqui de g de x, essas duas equações aqui, essas expressões. Eu vou definir as raízes de f de x, beleza? Então, f de x é, as raízes vamos colocar de f de x é delta, que é igual a b ao quadrado, ou seja, 20 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 500. Isso aqui é maior ou igual a zero, né? Então, delta é igual a 20 ao quadrado é 400. E 400 menos 2000, isso aqui, delta é igual a menos 1.600. Beleza? Eu vou tentar verificar uma situação aqui. Que talvez eu tenha confundido se aqui é positivo ou se é negativo o sinal, beleza? Vou verificar isso só um momento. Bem, eu não consegui encontrar aqui, mas vamos resolver desse jeito mesmo. Ó, como a expressão deu delta é igual a menos 1.600, significa que não existe raízes. E como não existe raízes, significa que se nós definirmos um intervalo dessa expressão aqui, nós vamos observar a concavidade dessa parábola. Como x ao quadrado possui 1, significa o quê? Que a parábola está acima do eixo x e ela não intercepta o eixo x. Logo, todos os valores dessa parábola são positivos, ok? São positivos, são positivos, são positivos. E como são positivos, isso aqui é maior ou igual a zero. E como é maior ou igual a zero,
o que nós vamos obter aqui, ó? Nós vamos obter que o conjunto de solução dessa expressão é f de x. O conjunto de solução é que x pertence aos naturais, já que nós estamos trabalhando com o conjunto dos números naturais, beleza? Agora vamos tentar definir essa outra expressão aqui. Definindo essa outra expressão, nós temos o que, ó? As raízes g de x é igual a delta. Delta é igual a 45 menos 45 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 500. Isso aqui, vamos ver o que vai acontecer. 45 ao quadrado. 45 ao quadrado é a mesma coisa que 45 vezes 45. Então, nós temos aqui, ó, 5, 2, 20, vai dar 22. 4 vezes 5, 20, sobe 2. 4 vezes 4, 16. Aqui dá 18. Dá 18. E por dar 18, nós temos, ó, 5, 2, 0, 2. Ou seja, deu 2025. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 2025 menos 2000. Logo, delta é igual a 25. E por delta ser igual a 25, agora vamos definir as raízes, né? Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta. Deixa eu corrigir aqui, mais ou menos raiz de delta. Isso aqui é divisível por 2a. Ó, menos b. Quem é b? b é 45, ou seja, nós temos menos 45, ou seja, nós vamos ter aqui mais 45. Mais ou menos raiz de 25, que é quem? 5, ou seja, nós temos mais ou menos 5 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a x', né? Que vamos determinar x'. X' é 45 mais 5. 50. 50 dividido por 5, por 2 é 25. E x', que nós vamos obter aqui, é 45 menos 5, 40. 40 dividido por 2, 20. Ou seja, nós temos 25 e nós vamos ter 20 aqui, beleza? E como consequência disso, deixa eu ver se tem espaço aqui embaixo. Não. Mas eu vou continuar aqui embaixo. Vamos definir um intervalo, g de x. G de x possui um intervalo que está entre 20 e 25. Como nós estamos trabalhando com menor ou igual, ou seja, então nós estamos trabalhando com intervalo fechado. Então as bolinhas aqui vão ser pintadas, beleza? E vamos definir agora a concavidade dessa parábola. Como aqui nós estamos trabalhando com x ao quadrado menos 45x mais 50, isso aqui é menor ou igual a zero, então eu vou querer os valores negativos, né? Então, como x ao quadrado acompanhado de 1, então nós temos que essa parábola aqui é voltada para cima. Então nós temos isso aqui. E nós vamos definir que aqui é positivo, que aqui é negativo e que aqui é positivo. Quando nós queremos os valores menor que zero, então nós temos essa interseção aqui, ó. Agora, descobrimos g de x, descobrimos f de x. Agora vamos fazer a interseção de g de x com f de x, ok? Lembrando que como f de x, eu vou colocar até aqui, ó, f de x ela possui um intervalo completo, né? Todos os valores de f de x são positivos, ou seja, tá aqui. Enquanto g de x ele possui um intervalo aqui 20, possui um intervalo 25. Esse intervalo está aqui, ó. Agora, nós queremos fazer a interseção de f de x com g de x. Aí você pode estar me perguntando, por que não jogo de sinais? Nós não podemos fazer jogo de sinais, não? Bem,
Como nós não estamos trabalhando com inequação nem produto e nem inequação quociente, não podemos utilizar o jogo de sinais, ok? Nós vamos fazer a interseção mesmo. E fazendo a interseção, nós vamos obter o seguinte, ó. 20, 25. Ó, fazendo a interseção aqui, ó. Nós vamos obter que esse é o único intervalo que tem em comum. Logo, nós temos esse intervalo aqui em comum. Então, o conjunto de solução dessa expressão é x pertence aos naturais, tal que x está entre 20 e 25, né? Ou seja, x é menor ou igual a 20, que é menor ou igual a 25. Então, nós também podemos definir o conjunto dos elementos, ou seja, eu posso vender 20, 21, 22, 23, 24 e 25 artigos, ok? Qualquer uma dessas ambas soluções está correta. Então, pessoal, terminamos. É isso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês também tenham praticado bastante. Então, essa foi a nossa última monitoria antes da prova. Eu desejo muito boa sorte a vocês e também sugiro que vocês mantenham a calma e a sua concentração. O maior problema de fazer questões de matemáticas é que se você não está focado, você pode errar qualquer besteirinha e vai acabar errando a questão, né? E é um prejuízo enorme. Então, eu sugiro que você tenha atenção, estude o que falta para estudar, não fique ansioso, porque você duas provas, você pode ir até um pouco mal nessa, mas você pode recuperar na outra. Mas sugiro que você tenha foco bastante para lutar e conseguir o resultado que você tanto espera, beleza? É isso e até a próxima.